Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, dia 4 de maio, eu, a vossa professora Sônia Santos, estamos aqui para trazer para vocês mais um pouquinho da nossa disciplina de contabilidade e análise de custos. Bom, nós falamos um pouquinho da introdutória ontem na nossa primeira aula e hoje nós vamos adentrar ao berço da contabilidade de custo, que nasce onde? Na Revolução Industrial, já na Europa, no país da Inglaterra. Por quê? Os empresários da época passam então a produzir, mercadorias, na época têxteis, através de máquinas a vapor. E o que acontece? Eles saem de uma produção artesanal, feito por artesãos, entre eles conseguiam produzir poucas peças por dia. Então, eles tinham uma noção exata de valores de custos de compra de mercadoria, de quantitativo de horas, porque era produzida mínimas peças por dia. Agora não. Nós estamos falando de milhares de peças que são produzidas por dia. E então, o que ocorre? A produção precisa capilarizar o custo por processo. Imagina quanto custa, por exemplo, o corte de milhares de peças têxteis, quanto custa o corte, por exemplo, e também a confecção, mão de obra, energia, insumos, pagamento inclusive diretos e indiretos desses custos. Então, a necessidade dessa contabilidade de custo, ela nesse momento também é uma necessidade humana. Então, trago para vocês o nascimento da contabilidade de custo, a necessidade humana que os empresários tiveram de capilarizar, de conhecer os processos, desde corte, como costura, como também o estoque, a compra de insumos, o transporte até a chegada final dessa mercadoria para o consumidor. Vamos lá então, pessoal, vamos conhecer o que é essa contabilidade de custo, o berço de nascimento, e hoje vou enviar para vocês como vocês irão ser exigidos por uma questão de contabilidade de custo lá no exame de suficiência, prova do CRC. Estarei encaminhando ainda hoje. Muitíssimo obrigada por estar juntos hoje nessa aula e um fortíssimo abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Alunos, como nós falamos sobre a questão da contabilidade de custo, sem sombra de dúvida, nós temos que realmente contextualizar. Afinal de contas, quando a gente percebe que a contabilidade ela sofre uma evolução, é porque a própria humanidade também requer, de nós contadores que passamos a eles a ter respostas a uma necessidade. Então, cria-se uma lacuna entre um problema e o outro, e nesse exato momento nós vamos contextualizar o que foi que aconteceu, porque até então nós só tínhamos então a contabilidade financeira. E por que a necessidade de se ter uma contabilidade de custo? Vamos lá. Essa está diretamente ligada aos processos que se derivam da Revolução Industrial. Assim, o início da contabilidade de custo se dá a partir dos meados do século XVII, com o declínio da produção artesanal. A Revolução Industrial foi uma das maiores transformações já vistas pela humanidade. Apropriando-se de evoluções tecnológicas, com o advento da máquina a vapor de James Watt, de 1764, os volumes produzidos aumentaram exponencialmente, o que explica o declínio do modelo artesanal de produção. Muito bem, queridos alunos e alunas, eu quero muito que vocês atenham para as necessidades da humanidade. Então, quando nós falamos nessas especializações da contabilidade, e isso nós vamos trazer então algumas retóricas agora, porque a contabilidade ela inicia numa contabilidade financeira, lá atrás. Uma questão já dos nossos ancestrais até mesmo estarem utilizando. E ela vem então sendo utilizada de uma forma bastante simples, vamos dizer assim, Até então, o que ocorre? No século XVII, há uma evolução
Evolução em quê? Evolução em produção. A produção de produtos acabados, por sua vez, ela passa a ser tratada de uma forma bastante exponencial, já que até então o que tinha, né, na Europa, e vamos colocar assim, na própria Europa, que é onde inicia essa revolução industrial, na Inglaterra, eram apenas clãs. E o que eram clãs? Clãs eram mini fazendas onde as pessoas colhiam, né, muitas das vezes algodão, faziam a tosa da lã, e produziam um artefato, que pode ser um calçado, uma roupa, uma sacola, uma bolsa. E qual é o diferencial disso tudo? Vejam só. O diferencial é que o artesão conseguia produzir apenas um artefato, né, por vez. Ele não conseguia trabalhar em série. Então, a produção dele era uma produção pequena. Ele não conseguia trabalhar de uma forma que atendesse, por sua vez, uma superprodução. E que fizesse com que, se eu tenho uma superprodução, eu posso diminuir os meus custos. Vamos entender um pouquinho no próximo slide? Queridos alunos, como nós mesmos já havíamos falado lá no slide número 2, o mundo, o planeta passa por uma revolução, exatamente no século 17. Que revolução é essa? A revolução industrial, ela nasce na Inglaterra, né? E o que houve? Qual foi essa manifestação? Qual foi esse advento? 2 adventos aconteceram. Primeiro, naquela época era muito comum as tecelagens artesanais. E todo mundo sabe que uma tecelagem artesanal é algo que realmente faça uma produção de tecidos era muito lenta. Com o advento da tecnologia, da teceladora a vapor, então ela passa a produzir um quantitativo de tecidos em que uma única máquina ela teria condições de comportar a mão de obra de até 16 trabalhadores. Então, o movimento, né, de produto acabado, a quantitativo de produtos acabados acaba sendo muito maior, né? E a segunda situação é a própria máquina a vapor, ou as locomotivas a vapor. O que aconteceu com esse advento também da tecnologia? Elas conseguiam transportar toda esta mercadoria de um local para outro, de um estado para outro, de um país, né, para outros países. Então, essa transformação, que a gente chama de faturamento das empresas, houve a necessidade, né, de capitanear novos conhecimentos. E um desses conhecimentos realmente foi a contabilidade custo, que foi aplicada nesse momento de uma necessidade humana. Só para nós finalizarmos, então, o ponto de vista do slide número 3, ora com a Revolução Industrial e os processos de produção se aperfeiçoando e a contrapartida aos mercados consumidores, também a expansão, criaram a necessidade de um modelo contábil mais robusto, uma vez que muitas dificuldades começaram a surgir com o modelo até então em uso. Fatores com maior complexidade nas compras, mais itens, mais fornecedores, surgimento de novos fatores como salários, aluguel e o uso intensivo de máquinas gerando depreciação, representando as principais dificuldades na gestão pelo modelo contábil tradicional, então, para a época. As dificuldades ficavam cada vez mais latentes, se considerando ainda o aumento da concorrência, tornando necessário todo e qualquer esforço na busca da competitividade. Alunos, quando nós tratamos, então, de um momento comercial, né, em que o aumento desta produção faz com que essas empresas aumentem em muito o seu faturamento. Mas ao passo que se muda e aumenta exponencialmente esse faturamento, há algumas situações em que se entra em dúvida e traz problemas. Vamos pensar? Vejam, a compra
compra de insumos. Na verdade, o que acontecia lá com o tecelão, no clã? Praticamente ele não comprava esse insumo, ele produzia o insumo e transformava em produto, em artefato. Agora não. Esse industrial, ele precisa comprar, sim, insumos de produção, que serão processados, e o que vai acontecer? Sairão produtos acabados. Então, nós vamos perceber que agora esse trabalho ele está sendo feito por processos. E esses processos chamam a atenção, porque a partir do momento que eu consigo departamentalizar um processo de produto acabado, eu consigo entender que para cada finalização desse processo haverá um custo. E esse custo vai interferir de forma estrategicamente direta no preço final do meu produto acabado. Como nós falamos, esse industrial, ele passa a requerer, então, além das suas necessidades, ele precisa controlar os gastos em todas as etapas de produção, melhorar a definição do valor dos estoques, inclusive de matéria-prima e também insumos, facilitar a formação de preços de vendas e o mais latente, possibilitar gerência efetiva na redução de custos. Muito bem, vamos lá. O que ocorre? Com o aumento, dessas empresas e também em valores, faturamento, estrutura, tamanho, esses industriais eles passam a contratar pessoas, ou eles não teriam mais condições de estar à frente desses negócios. Então, quem estaria? Os gerentes. Para que esse gerente pudesse ter uma noção também da valorização que ele teria na compra de insumos, na formação do preço, no controle de gastos e despesas, mais do que necessário que a contabilidade abordasse a ele essas informações. E o que ocorre nesse momento? Abre-se uma lacuna entre a contabilidade financeira, que já não detinha mais este conhecimento, e uma nova necessidade humana. Essa necessidade de buscar este conhecimento. Afinal, a cada processo que essa indústria passa por este insumo, há uma despesa, há um gasto intrínseco naquele produto que está sendo acabado. Então, havia uma grande preocupação de como controlar esses gastos e essas despesas vamos dizer assim, por cada momento em que o produto estivesse sendo feito durante o processo de fabricação. Surge então um novo modelo contábil, ainda que incipiente, focado na gestão de custos. Esse novo modelo pode ser considerado o primórdio da contabilidade custo, como conhecida hoje, e surgiu na chamada primeira etapa da Revolução Industrial, sobretudo nas indústrias têxteis da Inglaterra, no final do século XVIII. Esse primórdio da evolução da contabilidade custo se promulgou até meados do século XIX. Vimos então que a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, ela passa por etapas. Por quê? Ela surge então, saindo lá dos clãs, pequenas fazendas no interior da Inglaterra, e vão se apropriar em metrópoles, em que grandes estações industriais passam a conduzir esse tipo de trabalho. Então, inicia-se uma produção efetivamente de uma mão de obra agora por máquinas, o que era antes produzida por seres humanos. Com esta grandiosidade de produtos acabados e a necessidade de venda e também de envio de mercadorias para outros lugares e também outros países, nasce essa contabilidade, nasce essa necessidade da contabilidade custo.
sendo que na segunda etapa da Revolução Industrial, entre o final do século XVIII e o século XX, as indústrias se espalham pelo mundo, com o domínio da metalúrgica, a fabricação de máquinas e outros bens se intensificou, dando ainda maior crescimento ao processo de industrialização. Esse período foi que a contabilidade de custos se consolidou, evoluiu ainda mais. Então nós vimos que a contabilidade ela sofre processos evolutivos, vai depender da necessidade humana e a forma com que empresários e também outros meios necessitam dessa informação, que tratem a informação de alguma forma em que os princípios contábeis sejam eleitos nesse momento, já que a contabilidade ela tem como um dos maiores princípios a continuidade das empresas. Fazer com que a empresa fique então de forma extensiva, aberta, não é isso, pessoal? E o que mais? Eleja o lucro da entidade. Naquele momento, as indústrias começam a se espalhar pelo mundo, como nós vimos hoje, não é isso mesmo? Olha lá, a Revolução Industrial, ela começa lá na Inglaterra do século XVIII. Muito bem, e ela se expande e começa a trabalhar em outros países também. E o que é mais importante? Quando na mudança do século, tanto de 18 e início do século 20, iniciam então o que? As grandes metalúrgicas, as fabricações de máquinas e outros bens se intensificaram. Então a industrialização, mais do que necessitou, ela consolida nesse momento a contabilidade de custo, não só na Europa, como em todo o planeta. Então, já estamos no nosso slide número 7 e já temos algum conhecimento já alicerçado sobre a questão dessa contabilidade e análise de custos. Mas, porém, é o seguinte, nós conhecemos o berço da contabilidade de custo, onde ela se alicerçou, mais uma necessidade humana que foi, então, explícita para nós contadores no momento, dar-se a resposta a essa necessidade, e então com o início da chamada terceira etapa da Revolução Industrial, que é no final dos anos 70, início dos anos 80, com o desenvolvimento da alta tecnologia, o advento da robótica, das telecomunicações e da informática. A contabilidade de custo começa então uma nova evolução, auxiliada sobretudo pela informática e por softwares. Assim, a contabilidade de custos seguiu seu caminho evolutivo, chegando até o ponto em que conhecemos hoje. É claro e evidente que nós não trabalhamos hoje só com a contabilidade de custos, né? A contabilidade de custos ela vem hoje já agregado à contabilidade gerencial, ela marca um arcabouço de conhecimento na controladoria, né? Esse é o caminho evolutivo da contabilidade de custos. Porém, nós estamos então conhecendo uma nova contabilidade, a sua forma de registros e cálculos e por que ela é necessária, tá? O que vocês têm que colocar em mãos agora, na cabecinha de vocês, é o seguinte: é uma contabilidade que passou a exigir para poder entender os custos dos processos de como um produto, uma matéria-prima, ela é extraída, estocada, produzida, revendida e qual o ganho. Esse é o processo em que nós podemos introduzir o quê? A contabilidade de custos, tá? Mais uma informação que é dada aos seus gestores, a quem tiver interesse, a um público interno ou externo, para que possam ter a real situação se um determinado produto tem ou não lucro para essa empresa durante o seu processo fabril. Estou aqui muito feliz de estar com vocês mais uma vez, tá? Fiquem comigo, temos já trabalho lá na plataforma, estou encaminhando para vocês hoje o trabalho número 2, que é o que algumas questões correlacionadas à contabilidade de custo e como vocês serão exigidos na prova de suficiência. Fortíssimo abraço para vocês, muito boa noite, boa aula, fiquem com Deus.